Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Hoje nós começamos uma temporada nova de gravações e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o tema do Clube de Cinema. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar essa temporada nova do podcast Educação na Mesa, queria pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Tem os episódios antigos, tem muito material bacana para você conferir. E aqui ao meu lado, apresentando junto comigo, eu tenho o professor Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Ainda mais hoje. E o nosso convidado especialíssimo, Thomas Fisiak. Ele que é professor de História, coordenador também. Tudo bem, Thomas? Tudo bom, Eduardo, Rodrigo, que prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão fantástico, né? Pois é, eu lembro de 2009, na primeira vez que eu fui para o Clube de Cinema, eu já era professor na etapa, mas eu fui lá como se eu fosse um aluno escondido, fiquei lá no meio assistindo as discussões, as análises, os debates, fui fazendo muitas anotações. Naquela noite, eu lembro, a gente conversou sobre o Zelig, um filme muito estranho do Woody Allen, que tinha uma personagem que, à medida em que ela se aproximava dos outros, ela ia incorporando inúmeras facetas, não só comportamentais, mas também físicas dessas outras pessoas. Seria uma espécie de uma doença da empatia. Num sentido metafórico, claro, eu acho que isso daí reflete muito um pouco da minha experiência no Clube de Cinema também. Foi muito marcante para mim poder estar lá, aprender bastante, e a partir daquele momento eu vi que um filme ele pode durar mais do que o mero tempo da duração dele no cinema. A gente pode pegar e prolongar a existência do filme por meio de muitas conversas, muitos debates, debates que também não se encerram na hora que a gente tem que pegar e sair da escola. Às vezes, né, o clube ia das 7 às 9, eu lembro que a gente saía de lá umas 10h30, quase 11 horas, o pessoal começava a querer expulsar a gente da sala. E para reforçar um pouco essa lembrança tão gostosa do clube, eu gostaria que você contasse para a gente em que contexto o Clube de Cinema começou a ser implantado no colégio, quais eram os intuitos que vocês tinham naquela época e de que modo esses intuitos foram desenvolvidos e, quem sabe, até mesmo superados com a experiência prática. Puxa vida, quantas lembranças gostosas aí. Essa discussão do Zelig foi muito interessante, realmente. A peculiaridade do filme, a linguagem usada, depois, se for o caso, a gente volta até esse assunto. Mas, assim, a memória que eu tenho, né, da história dessa atividade, ou da origem dela, é que a Fundação Getúlio Vargas criou um curso na época de Direito, né? Eles não tinham esse curso e passaram a cobrar no vestibular obras cinematográficas, né? Isso não era uma coisa muito comum para os alunos e tal, que prestavam vestibular. E aí eles procuraram, né, apoio, ajuda para se preparar para essa parte da prova. E então a gente fez uma sequência, assim, de reuniões e sessões em que a gente assistia a obra da lista, né? E depois discutia o filme com os alunos. E assim, os professores se prepararam para analisar os filmes, os temas. Lembro que tinha, por exemplo, Kurosawa, né? Akira Kurosawa. Por um bom tempo, esse cineasta ficou também na lista da prova de Direito da GV. E os alunos se entusiasmaram muito com as reuniões, né? Curtiram muito a experiência de falar de cinema. Claro que ali tinha o vestibular no horizonte, né? Mas, para além disso, outros alunos que acabaram participando perguntaram se a gente não poderia continuar as reuniões, eventualmente discutir outros filmes. E daí surgiu a ideia de uma atividade, então, extracurricular, né? A gente chama hoje atividade científico-cultural, né? Mas que não tivesse todo aquele compromisso do trabalho escolar, acadêmico, uma coisa um pouco mais descontraída para cultivar mesmo o interesse, o gosto pelo cinema, né? Compartilhar entre professores e alunos esse interesse. E também daí a ideia de clube, né? Eu acho que isso é uma coisa marcante na atividade. Quer dizer, por que se chama um clube de cinema? Porque a ideia é reunir pessoas em torno desse gosto, desse interesse comum, né? Mas sem, pelo menos na época, tanto rigor assim, em comparação com toda a vida escolar que os alunos têm, né? Toda a vida acadêmica que os alunos têm.
Então, em linhas gerais, foi isso, né? Aí, de lá para cá, ele mudou muito, assim, de formato, né? Houve época que a gente fazia reuniões semanais, depois experimentamos quinzenais, mensais, voltou a ser quinzenais. Isso depende muito da época, do momento, da procura, do interesse dos alunos, dos colegas professores. Mas, apesar de tudo, estamos aí, como você falou, há tantos anos com essa atividade. Isso é uma honra, assim, poder ajudar a participar e tudo, né? Ajudar a organizar a atividade. Que legal. Thomas, é legal ver, né? O Rodrigo teve uma inspiração no clube seu, e quando eu entrei na etapa, eu acho que eu tive uma inspiração no clube dele. Que legal. Ele ficou quase um ano falando, vamos lá assistir um clube, vai ser legal. E eu ficava, mas eu não sei, eu não tenho preparo para isso, né? Não sentia que eu tinha o conhecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse anseio que muitas vezes os professores podem ter. Será que é preciso ter domínio de linguagem cinematográfica? É preciso ter um curso específico? Ou um professor de qualquer disciplina pode assumir essa atividade também? É verdade. É claro que dependendo da área, da formação do professor, a gente já tem colegas que têm alguma experiência com essa linguagem ou leitura, né? E até uma técnica já mais específica, um método para analisar e discutir, isso seria fantástico. Mas volto à ideia do clube, né? Quer dizer, a ideia é promover encontros para cultivar esse interesse, esse gosto pelo cinema ou pelo audiovisual em geral, mas é claro que não exige nenhuma formação específica, né? Porque, em última instância, a gente está falando em formação geral dos nossos alunos, em cultura geral, em repertório, né? Que é tão importante aí não só para vestibulares, mas para a vida dos nossos alunos, para a formação mais geral dos nossos alunos, né? Então, não, a princípio, essa atividade não exige uma formação muito específica. Nós temos a participação de colegas de diversas cadeiras, de diversas disciplinas, professores da física, da matemática, da biologia, que gostam de cinema, basta gostar de cinema, né? E principalmente ter esse sentimento assim de que, puxa, eu quero muito compartilhar esse filme, essa experiência com os meus alunos. Eu acho que seria muito legal, muito interessante, muito bom para eles, se eles pudessem assistir essa obra e se eu pudesse conversar com eles sobre esse filme. Por alguma razão, né? Não importa a razão, mas esse sentimento de que você gostaria de compartilhar com os mais jovens, com seus alunos, alguma experiência, algum sentimento que você teve em relação a um filme. Acho que essa que é a grande questão, né? E os alunos trazem esse feedback para a gente também, né? Eles saem também tocados com isso, né? Eles também vêm com essa apreensão, puxa, mas a gente vai lá discutir um filme e eu não sei se eu tenho um método para isso e tal, mas na atividade a gente também vai criando um roteiro, um método, um ritual, e também pode variar muito de professor para professor. Isso é fantástico. Eu acho muito bacana quando você diz isso, até porque às vezes a gente pode ter uma impressão equivocada de que quando o professor entra para trabalhar uma atividade, ele tem que ter todo o conhecimento possível a respeito daquilo. E às vezes, ou muitas vezes, quando a gente está trabalhando um tópico de aula, no clube de cinema ou fora do clube de cinema, a gente é surpreendido positivamente com conhecimentos que os alunos trazem de outras aulas, de estudos autônomos. Eu me lembro de um filme uma vez que um aluno tentou explicar para mim. Ele não se lembrava do nome do filme, mas aparentemente foi um professor de biologia que tratou do filme e mostrava uma sociedade bem distópica em que as pessoas elas eram classificadas de acordo com o DNA. Então tinha lá um sujeito que teve um nascimento natural, não foi nada planejado, o pessoal fez análise do DNA dele e percebeu que esse cara seria mediano, medíocre, seria um qualquer na sociedade, por mais que ele se esforçasse para ter destaque. O irmão, um ano mais novo apenas, nasceu por engenharia genética. Ele tinha um QI muito mais alto, ele tinha uma saúde muito mais, vamos dizer assim, confiável. E o irmão mais velho vivia competindo com o mais novo para tentar superar. Então, a gente tinha ali, de um lado, né, essa ideia do esforço e, do outro lado, uma espécie de um talento natural. E eu achei curioso, porque foi um clube de cinema que o aluno viu com um professor de biologia, mas ele estava chamando a minha atenção para isso, não por causa da possibilidade ou não de a engenharia genética desenvolver essa realidade, mas porque a gente estava trabalhando um tópico de filosofia
sobre quais são os eventuais benefícios de ter uma classificação tão grande assim dos seres humanos. Aí eu perguntei para ele, né, mas de onde que você tirou essas ideias, né? Você teve isso daí na aula de filosofia? Aí ele disse que não, que algum colega havia recomendado um livro de literatura e, a partir do livro de literatura que trabalhava uma distopia, ele conectou com um clube de cinema que ele pega português, biologia, para chegar a uma vertente da filosofia e engrandece muito a qualidade da aula. Eu acho que isso daí é um negócio fabuloso. Eu até gostaria de perguntar para o Eduardo, né, porque eu acabei de mencionar uma coisa assim que me ajudou a aprender muito a partir de uma experiência do clube de cinema. Você também pegou vários clubes até hoje. Imagino que em vários momentos você deve ter tido uma sensação. Esse clube, essa experiência, talvez tenha mudado minha vida ou talvez tenha colocado ali uma semente que, olhando para trás, eu vejo, nossa, que bom ter participado daquela experiência. Nossa, são tantas, né? Eu lembro de um filme que nem tá assim na minha lista dos favoritos da vida, mas foi o Cidadão Kane, porque é uma aula, né, de linguagem cinematográfica. E eu lembro que eu estudei bastante para esse filme. Sabe? Aí você adquire um certo vocabulário, começa a entender os nomes, que muitas vezes a gente sabe analisar o filme, mas não domina o conceito. Então esse foi um filme para mim que foi assim, acho que um ponto de virada para ter um interesse maior em cinema. Agora, eu gosto sempre de comparar, né, e de relacionar cinema com educação. Eu acho que na nossa disciplina, né, Thomas, História, essa relação ela é muito fácil de ser entendida. Vira e mexe, a gente está dando aula e o aluno faz uma menção a um filme, ele aprende com o filme. E tem alguns filmes até que eu nem trabalhei no clube de cinema, mas até gostaria de trabalhar, por exemplo, A Onda, né, um filme alemão que fala de uma experiência, né, que deu muito errado, inclusive, mas é um filme que mostra a responsabilidade do professor, né, o nosso papel em sala de aula, o quanto os alunos se espelham nesse modelo que é o professor. E acho que um clube também muito importante para nós dois, né, que eu acho que a gente sempre fala, inclusive nas formações, é o Sociedade dos Poetas Mortos, que mostra a atuação de um professor. E é interessante porque a análise talvez mais conhecida desse filme engrandeça a atuação do professor. Ele é encarado como um modelo que todo mundo deveria seguir em sala de aula. E era muito bacana que no meio do clube a gente fazia uma provocação, propunha uma outra análise sobre esse personagem, sobre a atuação dele em sala de aula, e os alunos ficavam até impressionados, né? Uau! Então, era algo que eu esperava e, de repente, eu estou pensando de uma outra forma. Eu acho que, lembrando agora, esses são filmes que tiveram uma importância muito grande, né, para mim. E agora eu queria perguntar para o Thomas, falando sobre aprendizagem, né, história e cinema. Em que medida, Thomas, ter uma boa frequência, né, de filmes de qualidade ajuda em sala de aula, ajuda o aluno a acompanhar melhor o andamento das aulas? Uau, pois é. Independente do clube, né, mas o contato com o cinema, né? E claro, eu imagino a gente aqui falando de cinema. E a coisa hoje traz também toda essa discussão a respeito de séries de TV, dos streamings, né? Então, tem um mundo aí de audiovisual para a gente acessar. E, sem dúvida nenhuma, acho que colabora para a formação dos nossos estudantes, para um curto prazo, pensando os vestibulares, para um longo prazo, pensando na formação deles. Mas, nesse sentido, aí tem que ir além mesmo simplesmente da simples observação, a assistência do filme, como a gente costuma fazer, né? Quer dizer, não simplesmente assistir ao filme e logo após já se envolver em outra atividade, mas aí a gente está falando um pouquinho de uma pesquisa acerca do filme, né? Escolher um filme e assistir com mais atenção, eventualmente mais de uma vez. Quantas vezes a gente não revê um filme depois de um tempo e percebe certos elementos que não estavam presentes na primeira vez, né? Percebe certas relações. Eu gosto muito, mas preciso fazer isso sozinho, a pessoa ia ficar irritada se estivesse comigo, mas eu gosto muito de assistir a filme sozinho, porque eu interrompo o filme para fazer uma pesquisa, consultar a internet, procurar um nome, um vocabulário, uma situação histórica, para ir avaliando também como é que o filme abordou um determinado assunto, qual que é a perspectiva do cineasta, do roteirista, enfim. Então, aí, nesse sentido de formação, dá para ir realmente mais longe, né? Aí entra naquela questão das camadas, né? De tudo aquilo, a quantidade de informação que um filme traz. Se por um lado há todos os problemas ou riscos ou questões envolvendo
as sínteses, as generalizações que um filme faz, né? Por exemplo, no caso de adaptações de livro para o cinema, né? Muitas soluções precisam ser encontradas para a história toda caber num filme de 2 horas ou 3 horas. Por outro lado, esse poder de síntese, né? É fantástico, né? A quantidade de informação que um filme traz, a imagem, o som, o diálogo, a atuação, o drama, a luz, a câmera, o roteirista, o cineasta, quer dizer, se a gente pensar no cinema na sua forma mais ampla, né? Como um bem da cultural, né, e da indústria cultural, nossa, um aluno, um estudante, ele pode tirar muita coisa, né, de um simples filme, né? Não sei se eu consigo agora pensar alguma coisa muito específica, né? Como você falou, a gente é professor de história, a nossa tendência também é imaginar e sugerir filmes que ajude os estudantes a refletir sobre períodos da história, né? E apesar de todas as restrições que a gente possa fazer, um filme é filme, é outra linguagem, é diferente de um livro de história, né? Eu acho que o filme, o cinema tem é um instrumento assim poderoso para um aluno, para um estudante entrar em contato com um momento, por exemplo, da história e em pouco tempo lidar com uma quantidade muito grande de informação e lembrar disso também depois, né? Isso eu acho realmente uma experiência fantástica, única, né? Você mencionou, né, que às vezes demora muito para a gente preparar um clube. Um dos primeiros que eu peguei, que foi o Hiroshima Mon Amour, eu demorei 7 horas para rever o filme, porque eu fiz exatamente isso. Pois é. Eu estava assistindo, eu fazia uma pausa, anotações, algumas pesquisas. Com o passar do tempo, felizmente, a gente encontra alguns livros que servem de atalhos. Opa! Aqui em cima da mesa, né, para quem está nos ouvindo, tem muitos, mas muitos livros, isso daí porque eu não trouxe outros livros, porque a sacola estava pesada. Um que me ajudou muito, né? Eu compartilhei com o Eduardo esse livro, é o Narrativa Cinematográfica, da Jennifer Van Siegel. Eu não sei pronunciar esse nome também. Jennifer. Narrativa Cinematográfica da Jennifer. Esse livro aqui, ele mostra de uma forma bastante didática, com uma linguagem muito acessível, como que a gente pode aprender a ler a linguagem cinematográfica. E como professor de português, daí me ajudou muito. Outros livros sobre roteiro também me ajudaram a entender, né, por que algumas coisas acontecem lá por volta do minuto 28, exatamente na metade do filme. Aquilo ali costuma ter uma importância muito interessante. E no que diz respeito à história, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, talvez a pessoa pense, como evitar alguns tropeços ao assistir a um filme e considerá-lo um objeto fidedigno? Tem algum livro que possa servir como ponto de partida para a pessoa criar esse diálogo? Hoje em dia existe uma literatura bastante, eu acho que especializada assim, de cinema e história, né? Não faz muito tempo o cinema também era visto meio que como um maldito na academia, né? Mas hoje existe muita coisa, muita gente que pesquisa, né? Que produz, faz mestrado, faz doutorado no Brasil, fora do Brasil. Tem realmente uma bibliografia imensa sobre cinema e história. Me ocorre um clássico, que é o historiador francês Marc Ferraud, né? No seu livro, se eu não me engano, é realmente Cinema e História, né? Até estudos mais específicos. Hoje em dia, a gente tem no Brasil gente que estuda certos períodos, cinema novo, né? No Brasil é um grande tema de estudo sempre, na academia. Mas, mencionando mesmo os livros que você comentou, né? Eu lembro agora também de um chamado Discurso Cinematográfico, Ismail Xavier, que fala muito realmente da linguagem do cinema. Então, se por um lado é possível promover um encontro com nossos estudantes sem ter um conhecimento aprofundado dessa linguagem, por outro, à medida que a gente vai se envolvendo, é natural a curiosidade sobre o tema, a gente vai lendo, vai formando a nossa biblioteca, né? E qualquer leitura, tanto mais técnica, né, para o cinema especificamente, ou para as relações entre cinema e história, certamente vai ser útil, né? A gente tem, nesses estudos, vários exemplos também de análises de filmes num contexto assim de estudo de história que vão inspirar certamente o colega professor, a colega professora, né? Mas essa é uma das grandes questões, quer dizer, o filme não é exatamente
um retrato, né, fidedigno do momento que ele está abordando, mas é um olhar para aquele momento, ele é um registro do momento em que o filme foi produzido, né? Isso é uma coisa fantástica também, né? Porque que em certos momentos da história, certas grandes produções fizeram sucesso ou foram realizadas, né? Então, eu acho que a bibliografia, a biblioteca que a gente vai montando, vai inspirando o nosso trabalho de análise, né? Então, tem tanto a parte mais especializada de cinema e história, quanto as leituras que a gente pode fazer sobre a história do cinema e a linguagem do cinema. Isso é altamente recomendável para quem realmente desenvolver esse gosto, né? Legal. Então, você mencionou bastante, né, o uso que a gente faz do cinema para aprendizagem de história. Eu lembro uma vez, quando eu dava aula no 9º ano, eu passei um trechinho do Poderoso Chefão 2 para falar sobre a Revolução Cubana. Ah, isso é um clássico aquela também, cena né? inicial. Isso. São 5 minutos, mas eu olhei aquela cena e pensei, uau, é um retrato do contexto de Cuba às vésperas da Revolução. Bem observado. Então mostra, né, as pessoas, as relações sociais, mostra um pouco o governo, mostra os grupos, né, que eram muito influentes ali, economicamente falando. Uma atividade que deu super certo. E muitas vezes eu e o Rodrigo, a gente visita escolas e alguns mantenedores, professores ficam interessados no clube de cinema, eles acabam achando que a gente faz isso no horário regular, né? Você até já esclareceu que a gente faz isso no contraturno, é uma atividade extracurricular. Exato. E se a gente voltar à nossa lembrança, eu acho que era muito comum o uso do cinema em sala de aula, mas para reprodução do filme, né? Tem até o clássico Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Exato. Na aula de Revolução Industrial tinha que passar esse filme, né? Exato. E acho que a nossa proposta é um pouco diferente, né? A proposta é que o aluno em casa assista o filme e que seja um espaço de discussão, né, dessa obra. Essa é uma fórmula. É claro que, dependendo da realidade da escola, é possível imaginar inúmeros formatos, né? Porque também a gente pode elaborar na escola um ciclo de cinema e algum tema, ou cinema e história, em que a gente pode eventualmente exibir um filme e fazer toda uma discussão com orientação, com propósito e assim por diante. Ou, né, esse recurso que é comum em aula de história, escolher um trecho de um filme para trazer, mas isso tem que ser bem pensado também, né? O que se pretende com aquele filme ou com trecho do filme, e é necessário também dar uma orientação para o aluno, para o estudante, mostrar por que aquela cena foi escolhida, o que está em jogo ali e assim por diante, né? Mas o nosso clube de cinema, ele realmente foi pensado como uma atividade, então, extra classe, extracurricular, né? Para estimular realmente a reflexão mais livre mesmo dos alunos e trazer diferentes perspectivas para aproveitar o cinema, né? Daí também a importância de convidar colegas professores de diferentes disciplinas, né? Então, sim, a gente está falando de uma atividade mas para despertar esse prazer, né, à medida em que o estudante vai aprendendo também. Ele não percebe isso, mas ele vai aprendendo. Ele está fazendo leitura, né? Ele está cruzando informações, ele está relacionando informações e experiências, né? Ele sai mais maduro dessa experiência, ele vai encarar uma prova com outra maturidade também. Ele vai passar a assistir a um vídeo, a um documentário, a um filme com outra perspectiva, né? Talvez mesmo que ele não perceba isso imediatamente, né? Mas a gente vê no feedback dos nossos alunos como eles amadurecem rapidamente com esse tipo de discussão e debate, né? Então, uma coisa é aproveitar, como você falou, um trecho de um filme numa aula de história, discutir a abordagem de algum momento, e outra coisa é realmente fazer todo um encontro em torno do filme. Mas no clube de cinema, a gente percebeu que não é necessário trazer o filme, assistir ao filme para depois discutir. Isso pode se tornar uma atividade muito longa, né? Então, o nosso combinado geralmente é divulgar a obra previamente, né? Os estudantes assistem por conta própria e a gente promove o encontro para análise, para discussão, né? Rende bastante, né? O encontro é um aproveitamento, então, já para discussão, supondo que o aluno assistiu por conta própria. Nas entrelinhas disso que vocês dois falaram, né, eu vejo algo que é muito caro a historiadores, né? Tá lá o aluno olhando para uma cena e às vezes ele imagina que aquela cena seria uma representação seria a própria realidade, e vocês mencionaram a ideia de retrato, né, representação da realidade. Ele está olhando para um olhar
direcionado àquela cena. Fazendo um comentário quase que metalinguístico, às vezes, né, quando a gente conversa com outros colegas, o pessoal, de fato, né, fica um pouco assim receoso. Pô, implantar um clube de cinema deve ser algo muito difícil, né? Olha só quantas coisas de história é necessário saber, quantas coisas de cinema é necessário saber, quantas coisas de estrutura, narrativa é necessário saber. Porém, olhando com um pouco mais de generosidade, no sentido etimológico mesmo, né? Generosidade é aquilo que gera algo nos outros. Eu acho muito legal quando a gente pega e passa para os nossos colegas a seguinte proposta. Acha que é difícil? Vamos fazer um pequeno teste. Me dê aí um nome de um filme e pense em 2 ou 3 tópicos que você poderia abordar num clube de cinema se você fosse conduzir esse filme. Eu passei para os nossos colegas de escritório esse pedido hoje cedo e eles mencionaram para mim, né, o Interestelar. A Daiane pegou e falou que uma coisa muito interessante para trabalhar ali, entre várias outras, seria a ideia de que algumas profissões, naquele contexto, são mais fundamentais do que outras. Dependendo do contexto em que a pessoa vive, ela não pode escolher a profissão. É necessário que ela exerça. E quando a gente pega e traz isso daí para o presente, será mesmo que o nosso contexto abarca todo e qualquer desejo individual para que a pessoa realize seu sonho? Ou em alguns contextos, ela vai ter que preencher uma determinada função social? A Paula, ela pegou e mencionou a chegada do Denis Villeneuve, e uma das coisas que ela achou muito interessante nesse filme foi um certo diálogo com uma criatura, ou melhor, criaturas que não falam o nosso idioma, e aparece ali um desejo muito grande de tentar decifrar. Parece que frente até mesmo à possibilidade do medo, né? Eu estou conversando, estou diante de uma criatura que pode ser ameaçadora a mim, parece que existe uma vontade muito grande de a gente aprender o idioma dessa criatura, desse ser, e tentar estabelecer uma comunicação. Tem vários exemplos que a gente pode imaginar, né? Na história do Brasil mesmo, o Padre Anchieta chegando aqui, escrevendo uma gramática do tupi, da língua geral, né? Mas voltando a essa ideia da perspectiva, né? Olhar por trás daquilo que a gente está vendo. Eu queria que vocês pudessem me dar uma dica, né, de um filme que talvez cometa algum erro, mas graças a esse erro, o trabalho com o filme fica ainda melhor. O Eduardo mencionou Sociedade dos Poetas Mortos. A gente adora mostrar os problemas pedagógicos do filme, justamente para mostrar o que está nas entrelinhas, né? Vocês poderiam, né, livremente, qualquer um de vocês dois, assim, mencionar algum filme que tem alguma coisa que incomoda, mas justamente é isso que pode tornar a aula ainda mais cativante, engajante? Eu não sei se eu diria um erro, gostaria de pensar talvez um pouco melhor sobre isso, mas o que me veio assim à memória agora, né? Essa questão da linguagem própria do cinema e talvez até de um cinema específico, do grande cinema, ou cinema americano, o cinema de Hollywood, o cinema para um grande público, né? Ele leva a algumas generalizações, supõe-se alguns personagens, precisa ali de alguma situação, né, para atrair o público. Eu lembro, por exemplo, o filme Amadeus, sobre o Mozart, né? Em que o Salieri... no filme, ele é o vilão, né? Se o Mozart é o mocinho da história, o Salieri aparece como vilão, né? Então fica muito clara ali a relação do bem e do mal, né? E um maniqueísmo que marca também a produção e a feitura de tantos filmes, principalmente assim desse grande cinema, do cinema de um apelo um pouco mais, né, comercial, procura atingir um público mais amplo, né? E se você for buscar realmente na história a relação do Mozart com o Salieri, ou o papel dele, quer dizer, ele certamente não foi esse rival de Mozart como aparece no filme, mas no filme isso tem um efeito fantástico, né? É algo que ajuda a conduzir a história, né? Então esse tipo de situação é muito curiosa, né? E isso acho que ajuda também a lembrar, né, os colegas, os estudantes, de que a gente não deve então pegar o filme, como você disse, e simplesmente tomá-lo como uma representação um retrato fiel da realidade, né? Imagina, mas explorar realmente como que a abordagem está acontecendo, o que é que está em jogo lá, né? Existe um filme alemão sobre o Mozart
chamado Vergessen Mozart, ou Esqueçam Mozart, que já é um pouco mais complexo ao retratar os personagens todos e o interesse que cada personagem tinha, no caso do filme, na morte do Mozart, né? E então, aí já é uma abordagem completamente diferente desse confronto de bem e mal que aparece no filme Amadeus, por exemplo, né? Legal. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que é um pouco diferente, né? O Thomas explorou essa visão maniqueísta, porque isso atrai o espectador, né? Gera engajamento. Mas eu lembro de ter trabalhado o clube do filme Capitão Fantástico, que grande parte desse filme apresenta, né, um pai de família que se afasta socialmente, ele busca educar os próprios filhos e a gente acredita que aquela educação ela é muito válida, porque ele realmente trabalha a partir de problemas, situações cotidianas, é aquela aprendizagem bem significativa, só que lá no final a gente percebe que tem alguns problemas nesse tipo de relação, né? Será que a solução é o isolamento ou será que a solução é integrar, fazer o melhor possível a partir disso, né? Com as devidas ressalvas? Eu acho que foi um filme que uma interpretação equivocada dele e que a gente percebe que alguns alunos cometem, né? Se a gente não orientar essa análise, vai levar a crer nesse tipo, né, de situação. Então, acho que são habilidades que a gente vai desenvolvendo com os alunos para eles terem essa habilidade mais crítica, se questionar. Será que só porque aparece no filme está certo? Exato. E a o partir poder disso, da imagem, né, que tem. Exato. Exatamente. E o cinema tem essa capacidade, né, de manipular nossas emoções para fazer a gente acreditar em determinadas coisas. Tem algumas apresentações que você faz em que você mostra imagens do Churchill, Sim. que são muito lisonjeiras, ao lado de outras imagens assim que parecem ridicularizá-lo. E é até curioso, né? Porque eu imagino que para vocês deve ser muito comum quando o aluno chega e pergunta, olha, tal personagem histórico... É do bem ou do mal? É do bem ou do mal? Não, Vargas foi bom ou foi Vargas um é mau o top presidente? 3, né? Quebrar esse desejo de desenvolver de se apegar a um olhar dicotômico é algo muito valioso. E muitas vezes, a partir de uma atividade tão inusitada como o clube de cinema, o olhar dele fica mais maduro para as aulas de literatura, para as aulas de história e talvez para inúmeras outras. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, agora eu gostaria de perguntar para você, a gente está falando bastante de história, e você costuma falar muito sobre a construção de um repertório sociocultural, quanto isso é importante principalmente para a redação do Enem, por exemplo. E a gente percebe, né, que alguns vestibulares, um bom domínio não vou dizer de linguagem cinematográfica, mas um domínio de repertório cultural ajuda bastante o aluno, né? Estava até conversando recentemente com o Thomas de uma questão da FUVEST, que a gente lembra, que pedia uma questão de segunda fase, super difícil, sobre a organização do gueto de Varsóvia. E a gente foi resolver o vestibular e falou, nossa, que questão difícil, será que o nosso aluno vai conseguir? E aí a gente lembrou, poxa, o filme O Pianista, do Polanski, se o aluno assistiu esse filme e prestou atenção na cena, que tem um mapa, que mostra a divisão do gueto, talvez ele tenha um pouco mais de condições de responder essa questão. Porque em sala, eu não sei o Thomas, mas eu não consigo falar sobre a organização do gueto de Varsóvia. Muito específico o Muito assunto, específico. né? Pois é, exatamente. E o filme traz esse recurso de concentrar ali em segundos, às vezes, né? O poder da imagem, uma quantidade né? enorme de informação que pode ajudar o aluno a lembrar, é verdade. Eu lembro também na apresentação que a gente compartilha, uma questão do Enem, que traz um texto em espanhol, um texto bem complexo, falando do filme Relatos Selvagens, que foi um filme que a gente já trabalhou. E, Rodrigo, eu queria saber de você em que medida o cinema ajuda a construir repertório, eu diria não só para o Enem, mas para a vida do aluno, né? A gente não estuda só para vestibular, né? Exato. Olha, aí tem uma grande pegadinha na pergunta, né? Porque eu imagino assim, se eu vou até o cinema, assisto Pantera Negra e fico impressionado, nossa, teve luta, teve porrada, o camarada caiu do alto da cachoeira, basicamente o filme não dá pra dizer que o filme foi pedagogicamente útil pra mim. Agora, tem uma cena lá em que a gente vê o protagonista num discurso na ONU, ou em algo muito parecido com a ONU, dizendo que os sábios eles constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Eu perguntei uma vez, né, numa escola parceiro, como que os alunos interpretavam essa cena. Alguns mencionaram, né? O sábio é aquele que procura uma intersecção, procura o diálogo e não é preso ao seu moralismo. Interessante resposta. E eu provoquei. Eu falei, me dê uma resposta mais específica. Se você pegar a data do filme, a data de lançamento, o que será que está aí nessas entrelinhas?
Aí, de repente, algum aluno, alguma aluna percebe que essa ideia de que os tolos constroem muros é uma crítica muito direta ao Trump. E que o aluno ele pode concordar ou não com a crítica, ele tem a liberdade de ter ideologia, que ele bem entender, mas se ele vai ao cinema e não percebe isso, ele tem uma experiência muito a desejar. O cinema pode ser algo muito rico, então a gente precisa aprender a ler melhor o cinema. Tem vários livros que nos ensinam muito e muito e muito. Agora, né, para deixar nosso telespectador bastante animado, otimista, não só o cinema faz isso. Toda e qualquer disciplina, toda e qualquer aula no colégio pode servir como base para melhorar o repertório sociocultural do aluno. O cinema, ele é muito e muito rico. Vale muito a pena investir nessa eletiva, nessa atividade, nesse clube, mas a gente também tem que fazer o nosso aluno perceber que toda e qualquer aula, uma aula de química pode dar base para ele escrever uma redação melhor, uma redação menos ingênua. Às vezes, né? Quantas vezes a gente não diz, eu só como aquilo que não tem química. Como, né? A verdura precisa de fotossíntese, etc, etc. É que às vezes a gente entende química como se fosse apenas veneno. Opa, quem estuda química sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Eu preciso da química para tomar leite sem medo de pegar uma doença muito grave, morrer, etc e tal. Ainda bem que tem química, né? Ainda bem que tem química, né? Química, alquimia, né? Tem essas misturas todas, esses achados todos, que fazem uma reflexão muito grande, né? Com esse encanto que os filmes podem provocar. Então, eu gosto muito de fazer mapas mentais. Uma sugestão muito boa é: pega um filme que você gostou muito, procura quantos temas esse filme gera, tenta criar seus próprios temas de redação, desenvolva mentalmente 2 parágrafos desses temas e, pouco a pouco, como vocês disseram lá atrás, o aluno se dá conta como eu estou hoje muito mais culto do que eu era um semestre atrás. Como que o filme me ajudou a estudar sem perceber que eu estava estudando, porque é uma atividade muito catalisadora mesmo. Eu sempre, nas aulas de história, menciono filmes como referência para os nossos alunos e mostro isso realmente, que como você pode se entreter, né? O filme traz entretenimento, mas você passa também a aproveitar uma outra camada que é a informação, a reflexão, né? Sair dessa opacidade, só da superfície, né? Ao lidar com o filme. Então você se diverte e reflete, aprende, amadurece o tempo todo. É fantástico. Bom, nosso tempo está acabando, gostaria de fazer uma pergunta, mas ainda tem uma pergunta. Opa, que bom. Sim, pergunta aí, resposta bem rápida. Fala para mim um clube que foi inesquecível para você e um que você gostaria de trabalhar ainda. Uau! Bom, tive experiências fantásticas, mas o que me ocorre foi quando eu quis discutir com os alunos na época, não me lembro exatamente o ano, era um momento em que as locadoras de vídeo estavam fechando, a gente estava na transição para a internet, os streamings, isso é um repertório que foi se fragmentando, né? Até hoje uma boa parte estava meio perdida aí, e aí eu queria muito discutir com os alunos um filme que eu acho fantástico, chamado Antes da Chuva, que se passa na Macedônia, né? Mas tem uma questão ali de narrativa, temporalidade primorosa, e é um filme de 1994. Isso aí aconteceu, acho que em 2005, por aí, e eu não imaginava que era um filme tão antigo, um filme tinha 10 anos, né? Mas ele estava fora de catálogo, foi difícil de conseguir, né? E eu compartilhei isso com os alunos, como eu estava indignado, assim, de não conseguir um acesso tão fácil, tão simples a esse filme. Em outros tempos era só ir à locadora e estaria lá, né? Mas a gente conseguiu acesso ao filme, a gente fez a discussão, é um filme maravilhoso. E passado um tempo, por coincidência, lançaram esse filme em vídeo, em DVD, na época, né? E os alunos que participaram fizeram uma vaquinha ali e compraram ele de presente para mim. Eu tenho até hoje, brigadinho, faz muitos anos já, mas foi uma experiência fantástica. Eu acho que isso também tocou os alunos, né? E não só o filme em si, mas essa experiência também de ir atrás do filme, de obter o filme. A gente fala dos filmes novos, mas e os filmes mais antigos, né? O quanto de repertório não tem aí. É historiador, né? É historiador. Pois é. Um filme que eu gostaria... Bom, agora falando do momento, né? Acho que Oppenheimer geraria uma boa discussão, particularmente por trazer esse cruzamento de ciência, né? Política,
guerra, um momento político muito específico, né? E o conflito que o personagem vai passando ao longo da história em relação ao tema da energia nuclear para fins militares. Acho que ali tem um bocado de discussão também, né? Ainda mais aí para pensar aí o contexto da Guerra Fria e o momento atual, porque um filme sobre explosão nuclear hoje em dia, né? Isso também traz aí uma boa reflexão. Sem dúvida. E você, Rodrigo? Olha, aproveitar que o coordenador do Clube de Cinema está aqui, né? Eu já vou começar a fazer os pedidos para ele. Eu gostei muito de trabalhar o Holly Motors, que retrata um ator, é um filme francês, retrata muito um ator que passa o dia inteiro interpretando papéis estranhos, né? As pessoas o contratam para ele interpretar um pai, um namorado, alguém que vai visitar um cemitério e coisas do tipo. E em algum aspecto dá a impressão de que ele não sabe mais o que é não estar atuando. Reflexão essa que tem no primeiro clube que o Eduardo pegou, que foi o Birdman. Birdman, grande filme também. São filmes que mostram o indivíduo pensando, minha vida faz sentido. Eu acho muito importante quando a gente estimula nós mesmos e os alunos a refletirem sobre isso e dá ferramentas para que eles percebam que há muitas oportunidades ao redor que só vão se tornar oportunidades mesmo se eles as perceberem. Então, o Clube de Cinema, para mim, foi uma grande oportunidade. E, mais do que pedir um novo clube, eu quero mais agradecer por já ter pego 130 clubes até hoje. Olha, né? Só que beleza. Eu contabilizo tudo isso. Uau! E tentar fazer o número crescer nesses próximos anos. Que belezinha. Maravilha. Bom, vou comentar o meu também, então. Por favor. Eu ia falar Birdman, mas você já comentou. Eu acho que um que foi muito bacana foi o Aquarius, do Kleber Mendonça. Grande filme também. E eu fiz esse clube, eu acho que umas 2, 3 vezes, e cada uma das vezes foi diferente e trouxe uma nova discussão sobre regionalismo, sobre identidade, papel da mulher, enfim, tem muitas camadas ali. E um próximo, e é até legal de comentar, né, que às vezes os alunos vêm pedir pra gente conduzir alguns filmes, né? E os meus alunos do terceiro, lá de Valinhos, pediram para fazer o Argentina, 1985. Uau! Que é um filme, né, que ano passado fez bastante sucesso. É verdade. E eu acho que seria uma boa opção aí para o futuro, né? Então tem já algumas opções aí para quem está assistindo, né, o nosso podcast. Bom, Thomas, é isso. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Valeu mesmo, viu? Puxa, muito obrigado pela conversa, foi um prazer lembrar dessa trajetória, dessa história e sucesso aí pro programa, na segunda temporada, né? Parabéns para toda a equipe também, nos bastidores, um grande abraço, a gente volta a se ver aí sem dúvida. Obrigado. Então estamos finalizando mais um episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no Educação na Mesa, dá uma olhadinha nos episódios antigos, tem bastante coisa bacana por lá e a gente se vê no próximo.